Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora a solução da questão número 73 da prova do Enem de 2015, segundo dia, caderno 7, cor azul. Conforme eu já havia dito antes, eu estou selecionando dos Enems de 2015 a 2022 as questões sobre energia nuclear, porque eu entendo que é um assunto muito importante nos próximos anos, nas próximas provas e em atualidades. Obviamente, vamos fazer o círculo virtuoso do YouTube não parar, em que você curte o vídeo, você se inscreve no canal, mantém as notificações ativadas e compartilha com seus colegas, ok? Vocês com certeza já devem ter lido a questão número 73, vamos partir para a análise das opções. Bom, esta aqui fala sobre a fissão do urânio 235 ocorrer por liberação de calor, e que o calor daria continuidade à reação. Aqui, essa opção está errada, porque ela está tentando te confundir com a química. Na química, você tem aquele calor de ativação para diversas reações. As reações nucleares não são relacionadas com o calor, a temperatura do que está ocorrendo dentro do reator nuclear, né? E quando a gente fala de bomba nuclear, a gente está falando de algo muito similar ao reator nuclear, só que o reator nuclear é uma fissão controlada e a bomba nuclear é não controlada, ok? É uma reação em cadeia não controlada. Bom, então aqui tentou se levar para uma confusão, é uma coisa natural nos concursos, você não caia nessa. Aqui vai se falando que a fissão do U-235 ocorre a liberação de energia que vai desintegrando o isótopo, enriquecendo. Não, olha só. Não há o enriquecimento através da reação. A reação só ocorre quando o combustível nuclear foi previamente enriquecido. O que acontece, na verdade, quando ocorre a fissão do urânio 232, não é o enriquecimento do combustível nuclear, ocorre algo bem diferente. O que ocorre é a formação dos fragmentos, dos subprodutos da fissão nuclear. Isso eu vou mostrar um pouquinho mais adiante aqui. Vou fazer uma prévia aqui e aqui. Tá? Vamos explicar isso um pouquinho melhor depois. Então, haverá uma corcova de camelo com duas partes mais elevadas naquele gráfico. Bom, a letra C, fissão do urânio 235 ocorre uma liberação de nêutrons. Ok, é isso mesmo que nós sabemos sobre as reações nucleares, que bombardearão outros núcleos, que por sua vez vão sofrer fissão e vão liberar mais nêutrons, e assim ocorre a reação em cadeia. Esta é a opção boa, você pode marcar aqui e ela confere com o gabarito que está aqui do lado. Mas é importante que a gente observe as outras para saber qual é o que está acontecendo de errado. Aqui, olha só, por duas vezes na C e na D, tentou se levar a uma confusão. Ó, fusão do urânio 235 com o urânio 238. Ocorre formação de neutrino. Não, negativo. Né? Ocorre na fissão do urânio, nêutrons e não neutrinos causam a reação em cadeia. Na fusão, a fusão ocorre, por exemplo, no Sol, entre hélio, entre hidrogênio, não tem nada a ver, não existe fusão de urânio 235 com urânio 238. O elemento mais pesado da tabela periódica e o de maior número atômico, que é o oganessono, de número atômico 118, tem massa atômica 294. Então imagine somar isto aqui com isto aqui, né? E conseguindo 100, como aqui é 92, vai conseguir 184 de número atômico. Não existe isso, ok? Então isso aqui nada a ver, tentou se confundir a fusão nuclear de hidrogênio com a fissão nuclear com urânio. E aqui mais uma vez, ó, fusão vai na mesma linha, tentar te induzir a fundir dois átomos de urânio formando mais pesados. Não, o mais pesado que foi descoberto, foi produzido até o momento, esse aqui é artificial, foi esse aqui, tá? E mais uma vez está se tentando confundir a fissão com a fusão
nuclear. Realmente, no Sol ocorre a fusão de átomos leves, formando átomos mais pesados. Não é o que ocorre aqui. Neste momento, nós terminamos a solução da questão. Porém, a proposta aqui é que você estude pela questão. Se você não soube fazer, se você chutou a questão, não interessa se acertou ou errou, mas se você deixou em branco ou se você chutou, você precisa estudar esse ponto sobre energia nuclear, ok? Bom, aqui eu estou indicando a vocês o QR Code e o endereço do Google Drive, onde vocês vão poder baixar todas as provas de Enem, provas, gabaritos, etc., escolhidas de 2015 a 2023, a 2022. Ainda você encontra aqui um PDF falando com algumas orientações sobre como você deve estudar para concursos. Aqui a conferência de Tulane, esse texto aqui é muito importante para qualquer matéria que você vai estudar, mas em especial as exatas, né? Lendo você vai entender o que eu estou dizendo. E aqui um cronograma, porque não há como você se preparar para qualquer vestibular ou qualquer concurso se você não dedicar um certo número de horas. E você só consegue dedicar esse certo número de horas quando você organiza o seu tempo livre, quando você marca, separa, pensa nos seus compromissos habituais, e inclusive para escolher quais são as rotinas que você vai abrir mão para poder ter um pouco mais de tempo de estudar, ok? Bom, seguindo, um amigo meu, Dr. Michel, chamou minha atenção para o que eu tinha colocado na questão 97, que eu fiz anteriormente, em que mostra uma pessoa segurando uma pastilha de combustível nuclear com urânio enriquecido. Bom, ele chamou atenção com toda a propriedade: olha, avisa que você só pode se aproximar dessa forma de combustível nuclear antes dele ser queimado. Por quê? O urânio 238, por exemplo, tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Pois bem, a meia-vida está diretamente relacionada, né, ou ainda inversamente relacionada com a radioatividade. Quanto maior a meia-vida de um nuclídeo, menor é a sua atividade radioativa, né, menor a sua radiação. Portanto, quando você queima o combustível nuclear, os fragmentos, os subprodutos, esses têm tempos de meia-vida muito menores, portanto eles são muito mais reativos. Então, coloque na cabeça, não esqueça: combustível nuclear, antes de ser queimado no reator, beleza, ele é pouco perigoso. O combustível nuclear já queimado, os resíduos de reator, são extremamente perigosos, como vocês vão poder ver aqui, tá? Aqui nós temos as fontes estão colocadas aqui para vocês consultarem, lerem com mais cuidado, mas vocês vão ver que, olha aqui, ó, os fragmentos da fissão do urânio 235. Basicamente, vão se formar xenônio 140 e estrôncio 94, mas eles são instáveis. Então, por exemplo, vamos olhar aqui o xenônio 240. Aqui, ó, emitiu radiação, e olha as meias-vidas: 14 segundos, 64 segundos, 13 dias. São meias-vidas muito curtas. Se as meias-vidas são muito curtas, antes de chegar a algum nuclídeo estável, então tudo isso aqui está emitindo radiação. Quer um exemplo melhor ainda? Olha esse césio aqui, ó. Esse aqui é o césio 140, mas você vai lembrar do césio 137, que causou o acidente nuclear de Goiânia, né? Então, olha aqui a meia-vida dele, 64 segundos. Então, a partir do estrôncio também, olha, segundos, minutos. Então, tudo que é produzido aqui, uma grande quantidade do que é produzido aqui, é muito radioativo. Então, uma coisa é o combustível nuclear antes dele ter gerado energia, dele ter se fissionado. Depois que ele se quebrou, o átomo de urânio se quebrou em átomos mais leves. No caso aqui, um átomo de peso 235 se quebrou, por exemplo, em 140, 94 e outros, né? Olha aqui, ó. Só que os outros são em menor quantidade. Você pode ver aqui que há uma distribuição de massas atômicas dos átomos que sobram depois da fissão nuclear. E coloquei uma segunda fonte para você poder confirmar isso aí, né? E estou chamando aqui a atenção
para a classificação dos nêutrons. Porque olha só, aqui está citado que são os nêutrons térmicos, né? Aqui novamente está citado que são os nêutrons térmicos, e faz aqui uma separação entre os nêutrons térmicos e os nêutrons de maior energia. Aqui, ó. Então aqui você tem uma classificação chamando a atenção que, só para explicar essa palavra, né, esse adjetivo do nêutron, o nêutron térmico, que tem esta energia aqui na sua velocidade, a energia dessa partícula, ele é o que mais facilmente, com maior eficiência, cria uma reação em cadeia. Tá? Então os reatores nucleares térmicos utilizam nêutrons térmicos, e estão aqui mostrado dois gráficos com a chamada corcova de camelo, né, com duas elevações, mostrando a distribuição das massas atômicas dos átomos que são subprodutos da fissão nuclear. Bom, explicada a questão, explicada esse vocabulário, chegamos aqui ao final, sempre lembrando que eu deixo a bandeira aqui para ocupar alguns segundos, porque eu vou botar aqui alguns cards linkando para outros vídeos e playlists. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.